Gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. É com grande satisfação que a gente vai dar início a esse evento. Obrigada pela presença aos egressos, que tenho certeza que estão com grande sucesso no mercado de trabalho, e a vocês, alunos, que estão participando desse evento junto comigo, com a Débora, junto com a diretoria toda da faculdade, com a coordenação do curso de Psicologia, para a gente trazer para vocês um momento diferente, um momento único, um momento ímpar para o curso de Psicologia da nossa faculdade. E a gente vem trazer aqui, eu vou apresentar para vocês os palestrantes da noite, e vou pedir para eles se posicionarem aqui na mesa, para eles se apresentarem para vocês e a gente começar a nossa palestra. A nossa palestra vai ter 2 momentos. Nós vamos fazer um primeiro momento, onde a gente vai falar da teoria, da explicação da prática, de exemplos reais da terapia. E o segundo momento é um segundo momento da vivência, da experiência de pessoas que utilizam e que praticam, junto com pessoas muito especiais, a terapia. Bom, eu vou apresentar para vocês, primeiramente, a professora doutora Maria Clara Joste, que é doutora em psicologia, especialista em psicoterapia fenomenológico existencial e professora do método Abordagem Direta do Inconsciente, Terapia de Integração Pessoal, ADI-TIP. Professora Maria Clara, por favor. Gente, só para organizar aqui, boa noite para todos, é um grande prazer estar aqui, tá? Eu falo que esse vídeo ele quase que queima meu filme, porque ele fala mais ou menos tudo. Então eu vou procurar algumas questões, a gente vai repetir, vai retomar o que vocês viram no vídeo, para deixar um pouco mais claro. Algumas questões são mais teóricas, mas eu não gostaria de ficar muito na parte teórica, porque senão vocês vão ficando com sono, né? Mas é só para vocês perceberem toda a fundamentação que está por trás desse trabalho. E também quero ir contando algumas histórias, algumas experiências parecidas com essa dessa menina que vocês viram, que é um testemunho de uma menina que estava fazendo esperança, vocês entenderam, né? Como fazendo tratamento de recuperação dela por causa de dependência química. Depois eu conto a história dela um pouquinho melhor para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente fala do método ADI-TIP, a gente começa pensando na palavra, né? Bom, é um processo terapêutico, mas ele surgiu como uma pesquisa, que a própria doutora Renate foi elaborando desde 1975 no trabalho clínico que ela foi fazendo. E essas questões, às vezes, parece que é só um nome, mas ele diz muita coisa de como a coisa foi sendo construída, né? Então, a palavra método vem do grego métodos, que significa exatamente um caminho, ou seja, um conjunto de procedimentos, de técnicas que se busca para se chegar a um fim. Então, o fato de você falar que é um método, em termos de psicologia, vocês todos são psicólogos, né? Vocês terem uma metodologia própria, um caminho que pode ser ensinado para que se consiga chegar a um determinado objetivo, já é uma coisa bastante surpreendente em termos de psicologia, né? Uma das críticas que se faz à psicologia é que ela parece muito subjetiva, né? E mas existem caminhos possíveis de você fazer um trajeto um pouco mais seguro, né? Abordagem direta do inconsciente é outra pergunta que nos fazem muito, e geralmente com bastante espanto, né? E nós vamos pegar isso um pouquinho melhor, mas significa que é uma abordagem que se contrapõe às abordagens indiretas. O que seria uma abordagem direta? Aquela abordagem que precisa de interpretação, de análise, de sugestão, ou que se utiliza de algum tipo de recurso que não seja essa pesquisa direta aos conteúdos psíquicos que a gente encontra no inconsciente de todos nós. Que conteúdos são esses? Vamos lá, vamos vendo aos poucos, né? E a terapia de integração pessoal, que o próprio nome diz, tem o seu objetivo de ajudar a pessoa a se integrar e se equilibrar em todas as suas dimensões. Criado pela doutora Gisela Renate Osh Moraes, a partir de 1975, e ele foi surgindo a partir da experiência clínica de pessoas que a procuravam com diversos tipos de sofrimento. Sofrimentos psicossomáticos, sofrimentos psicossociais e também sofrimentos existenciais.
por aí vocês já vão vendo que ela tem uma abrangência grande, porque o ser humano ele é multidisciplinar, ou ele é multifacetado, ele tem várias dimensões, né? Então, ela foi sendo elaborada, esse processo, como processo de pesquisa dos conteúdos psíquicos que estavam registrados de maneira não consciente. Uma pergunta que nos faz, o que é? Mas que inconsciente que vocês estão falando? É o inconsciente de Freud? Vamos ver. Mas ele é bem mais amplo do que o inconsciente que o Freud foi descobrindo como um grande inovador que ele era. É o inconsciente de Jung? É também, mas é mais amplo ainda, né? E esses registros que vocês foram vendo no vídeo são registros psíquicos, emocionais, afetivos, e que a própria pessoa vai fazendo, mas vai fazendo de maneira não consciente, ou, para usar uma linguagem da fenomenologia, de uma maneira pré-reflexiva. Então, não são registros que a pessoa pensa que ela está fazendo. Eles estão sendo feitos a todo momento. São vivências. Só que tem algumas vivências que são emocionais, que são afetivamente fortes e que ficam marcadas. A gente pode até não lembrar. Então, às vezes, ficam marcadas de maneira não consciente ou de maneira que a gente não lembra, mas estão lá e, às vezes, tem um efeito muito grande na nossa vida, que pode ser efeitos positivos. Então, vamos pensar em registros positivos, quando a gente tem certeza de ser amado, importante, valorizado, querido, bem-vindo. Mas podem ser registros negativos, quando a gente tem uma sensação que a gente incomoda, que a gente atrapalha, uma sensação de ser tipo um peixe fora d'água, uma sensação de estar sempre no lugar errado, fala na hora errada, se posiciona no lugar errado, uma sensação de que atrapalha. Então, essas sensações que eu estou falando para vocês, que às vezes são as questões que as pessoas nos trazem na clínica, eu vim aqui porque eu tenho sempre essa sensação que eu estou incomodando, que eu estou atrapalhando, uma sensação que eu estou sempre errado, um medo de falar, porque se eu falar eu tenho medo de errar, e um medo de não ser aceito. Então, esses medos, que às vezes a gente vai lidando com eles ao longo da vida, a gente até se acostuma com eles. Mas o que a gente vai percebendo a partir desse trabalho é que são registros que a pessoa, às vezes, vai trazendo já desde muito cedo na vida. Mais especificamente, às vezes, desde já da vivência da fase intrauterina, desde o útero materno. Então, são registros que a pessoa não tem como lembrar, ela não tem memória disso. Ela tem o sentimento, ela tem o sofrimento, mas ela mesma não sabe muito. Às vezes ela supõe por algumas histórias que contaram, mas é um sentimento generalizado, mas que tem uma marca, ele tem um momento. E como ele tem um momento, ele pode ser acessado diretamente, e isso possibilita tratar esse registro. Essa que é a grande novidade, né? Eu faço todo um esquema, gente, depois eu vou pulando lá na frente, aí eu vou pulando as transparências, tá? Então, vamos puxar mais um pouquinho. Então, como que esse trabalho é feito? Só para chamar a atenção. É por meio... A doutora Renate foi descobrindo que por meio do questionamento, e não é qualquer questionamento, vocês viram lá no vídeo a pessoa de olhos fechados, né? A pessoa está de olhos fechados, ela está concentrada sobre um tema específico, e o terapeuta, que é treinado para isso, tem uma escola de formação, ele vai perguntando, e a pergunta do terapeuta vai provocando uma resposta. Mas não é uma resposta que a pessoa faz um raciocínio lógico, tipo 1 mais 1 é igual a 2. É uma resposta que ela vai meio que pulando, é meio intuitiva, ela vai vai emergindo respostas, que são respostas muito únicas, muito pessoais, que vêm em função da pergunta. Mas a pessoa não percebe como uma resposta elaborada, escrita. A resposta vem muito como cenas, como fatos, como acontecimentos vividos, a partir deste questionamento, tá? Então, é um processo psiconossomático, tá? Que visa atender a pessoa, o sofrimento da pessoa de forma integral, nesses âmbitos psicofísico, psicossocial, noológico e existencial. Nós vamos chegar lá explicando o que significa esse noológico, mas está mais ligado a essa dimensão do posicionamento, da liberdade, da vontade, tá? Então, a ADI, ela compartilha a visão de mundo postulada pela filosofia fenomenológica. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se já tiveram algum contato com a filosofia fenomenológica, mas ela foi criada por Russell,
no final do século XIX para o começo do século XX, e ele faz toda uma crítica na época à ciência positivista, à ciência comportamentalista, e vai trazer uma nova proposta de visão do ser humano, que atualmente, né, ele ficou assim durante algum tempo esquecida, na Europa mais utilizada, mas mais no âmbito da filosofia, e atualmente ele tem sido resgatado, a fenomenologia, também como uma visão que ajuda muito a psicologia. E, por isso, a psicoterapia fenomenológica existencial. E a discípula dele, que é Edith Stein, recentemente teve um congresso internacional em Belo Horizonte sobre Edith Stein, ela vai trazer muito as reflexões da fenomenologia para o sujeito humano. Ela era pedagoga, e isso tem sido agora muito pensado em termos de psicologia e de psicoterapia. Mas é algo muito novo. Só que a gente percebe que, mesmo que a DI tenha sido criada há 40 anos atrás, a doutora Renate já tinha a mesma visão de homem, já percebia como que aquilo que estava sendo descoberto na prática clínica correspondia àquilo que Russell falou no final do século XIX, e depois foi ser desenvolvido por Edith Stein. Tá? Então, quando vocês viram o vídeo, falar que já tinha uma experiência de mais de 90 mil pacientes tratados. Agora nós temos mais de 100 mil pacientes tratados. É mais porque a gente não fez a última estatística, né? E por que isso é possível? Primeiro que é uma terapia de curta duração. E ela tem, por causa disso que eu estou começando a contar para vocês, essa possibilidade de atingir com muita profundidade, porque ela pega as raízes. Então, ela não precisa de muitos anos de terapia, ela vai direto nas questões fundamentais. E as transformações, elas vêm como efeito, como decorrência. Tá? Nós temos, então, um núcleo de pesquisa constante. Algumas coisas vocês viram da revista Teoria e Pesquisa, vou mostrar mais para vocês. Consta, então, de uma fase preparatória, que vocês também não viram no vídeo, e o processo terapêutico, propriamente dito, consta de 10 a 15 sessões. Na realidade, na maioria das vezes, são 10. A gente põe 15 porque também está pensando no reforço. Tá? Atualmente, ela tem um curso de formação de psicólogos e médicos. É um curso de pós-graduação lato sensu, ministrado pela Fundacino, conveniado com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Até aí deu, né, gente, a introdução. Tá bom? Podemos ir mais um pouquinho? Então, eu vou pedir para você clicar mais uma vez. Isso. Não, só mais uma. Então, quando a gente começa a falar de inconsciente, a primeira pessoa que nos vem na cabeça, todos nós psicólogos sabemos disso, é Freud. Né? Então, Freud foi o grande pesquisador, neuropsiquiatra, o grande pesquisador que começou a perceber que existia uma realidade que não se limitava à realidade consciente, racional, que todo mundo conhecia. Na época que Freud começou a falar disso, ele foi bastante perseguido, porque era o auge. A ciência estava brincando, como meus filhos falam, a ciência estava se achando, né? Ela estava achando que ela resolvia todos os problemas. E o que ela não tinha solução ainda, ela iria ainda arrumar. Né? Tá, obrigada. Então, o Freud começou a falar, olha, existe uma dimensão humana que vocês não têm controle. Ela está ali, ela age sobre a pessoa, e aí ele vai falar dos atos falhos, vai falar de todas aquelas coisas que a pessoa faz, mas não queria fazer, aquilo que ela fala, mas não queria falar, e vai falar de um determinismo psíquico. Falar, não, o ser humano, na realidade, ele é muito comandado por esses condicionamentos, que são condicionamentos que já vêm da infância, e que seria possível tratar. Só que o que acontece? O Freud começa a perceber que quando as pessoas começam a falar da história de vida, ou dos traumas, ou daquilo que tinha perturbado, a pessoa ela começa a deformar um pouco. Ele fala dessa barreira da racionalização. Então, o que o Freud começa a falar? Não, quando a pessoa começa a falar, ela deforma. Ela não conta a história exatamente como ela ocorreu, mesmo porque existe uma defesa, então ela às vezes nem lembra. Mas, então, o que o Freud falou? Precisa de fazer uma teoria para interpretar as coisas que o paciente fala. Quando Freud, então, começou a fazer essa teoria, o que ele afirma? É impossível acessar o inconsciente de forma direta. Porque quando a pessoa começa a falar, ela deforma.
Aí vocês vão começando a perceber por que às vezes, quando a gente fala de abordagem direta, o povo fica bravo. Fala, mas o Freud falou que não podia, como é que vocês estão dizendo que pode? A minha mãe, eu esqueci de dizer, a doutora Renata é minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela dizia que se o Freud estivesse vivo, ele estaria, com certeza, trabalhando conosco, porque ele queria acessar o inconsciente diretamente. Mas ele esbarrou na barreira da racionalização. Tá? E aí começou a interpretação. Pode clicar mais um pouquinho. E quando a pessoa interpreta, ou quando a gente interpreta, ou quando a gente interpreta alguma coisa que alguém nos diz, ou quando a gente interpreta até um teste, né? Ou quando um terapeuta faz uma interpretação em função daquilo que a gente diz, ele já entra com a subjetividade dele e entra também com a terapia na qual ele se baseia. Então, o que começa a acontecer? Pode clicar mais uma vez. Você começa a perder a fonte original do dado. Essa é a crítica que Russell vai fazer à ciência da época. Ele vai fazer a ciência, ela está da época dele, né, século XIX para o século XX. Ela está fazendo uma ciência abstraída, uma ciência da abstração. Ela está perdendo a fonte original. E o Jung vai fazer essa crítica a Freud. O Jung vai falar, o Freud está fazendo... Vocês sabem que o Jung era discípulo de Freud, né? Ele vai falar, o Freud está fazendo uma teoria sobre o inconsciente. No inconsciente, dirá Jung, não tem teorias, tem fatos. Fatos pulsantes de vida humana. São fatos vividos. Aí o Jung vai falar, pena que não dá para acessar o inconsciente diretamente, porque quando a pessoa começa a falar, ela perde. E aí o Jung começa a fazer, então, a psicologia analítica, e aí ele vai procurar trabalhar com os símbolos, com os arquétipos, para ver se conseguia pegar mais o dado puro. Como que isso foi vivido, como esses registros foram feitos. Então, a gente pode clicar mais um pouquinho, né? Então, pode clicar 2 vezes, né? Então, mais uma vez. Então, quando a gente pensa no Freud, o Freud, o que ele estava fazendo? Ele estava procurando aflorar o inconsciente para o consciente, e aí nós tínhamos a barreira da racionalização. Pode clicar mais uma vez. A proposta da abordagem, então, direta do inconsciente é que a pessoa aprenda a conscientemente perceber esses registros, esses fatos puros, tal como eles foram vivenciados. Aí a gente começa a falar, é hipnose? Não, não é hipnose, porque a pessoa está consciente, ela aprende a se concentrar sobre um tema. Como é que isso vem? Pela pergunta que o psicoterapeuta faz, provoca uma resposta. Assim como, e aí a doutora Renata chama do questionamento socrático. Então ela vai retomar isso, olha lá, Sócrates, quando ele dava aula para os alunos dele, ele não respondia as perguntas. Quando os alunos dele, os discípulos, faziam uma pergunta, ele fazia outra pergunta, porque ele partia do princípio que existia uma sabedoria dentro de cada pessoa, que existia uma sabedoria interior. Então, na medida que ele voltava a pergunta, ele fazia o discípulo procurar a resposta dentro dele. Mas, lógico que o discípulo não sabia conscientemente a resposta, senão ele não tinha perguntado. Não é óbvio? Ele falou, se eu soubesse... Isso que menino gosta de perguntar. Se eu soubesse a resposta, eu não tinha perguntado, gosta de responder. Mas o Sócrates queria provocar uma reflexão e provocar que aflorasse a intuição que tem essa sabedoria profunda dentro de si. Tá bom? Então, pode clicar mais uma vez. Então, a partir disso, a gente conclui que não há necessidade nem de hipnose, nem de análise, nem de interpretação. Então, deixa eu contar um pouco a história da menina, que vocês estavam vendo aquela história, ela contou aqui no começo. Como é que é a história daquela menina? Não sei se vocês pegaram tudo que ela estava falando, porque tinha só trechos. A história de vida dela é que a mãe dela era uma menina de rua, usuária de drogas, né, e ficou grávida dela, de uma pessoa, de um traficante de drogas, né? E aí essa mãe, quando ela nasceu, deixou ela na casa da mãe dela, ou seja, na casa da avó da menina. E a história que essa menina ouviu a vida inteira foi isso. Sua mãe largou você na minha porta, a avó dizia. Sua mãe largou você na minha porta e nunca mais quis saber de você.
Então, essa menina tinha uma mágoa muito grande. E por essas coisas que Freud explica, mas pela DI também, essa menina acabou seguindo os mesmos passos da mãe. Ela acabou virando moradora de rua, ela também se tornou usuária de drogas, né? Então, essa menina tinha um registro muito forte de sentimento de abandono, de não ter valor, de não ser amada, e que dava para entender pela história dela. E era um condicionamento psíquico, a tendência que ela tinha de seguir exatamente os passos da mãe. Muito provavelmente, mesmo sem ter conhecido essa mãe, ela tinha um registro dessa mãe dentro dela. A história tenderia a ela também ficar grávida, a ela também ficar grávida de um traficante e a filha dela também ser abandonada por ela, que é uma coisa que a gente percebe muito. Todo mundo que trabalha com a área clínica percebe essa tendência à repetição. É uma tendência porque nós somos livres, a gente aposta nisso, mas existe um registro psíquico que leva a isso. Então, quando ela fez a terapia, ela fez com a própria doutora Renate na Fazenda Esperança. Teve um momento, então, o que a gente vai percebendo? Que a pessoa vai tendo percepções ou visualizações. Então, preste bem atenção, não é uma visão, porque a pessoa não está de olhos abertos, ela está de olhos fechados. Ela tem uma percepção interna que aparece como um fato. E o que ela percebeu na terapia? Ela percebeu que é isso que ela conta, que a mãe dela, ela percebeu, ela reviveu, mas conscientemente, a mãe colocando ela na porta da casa da avó, mas por esse olhar do inconsciente, que é um olhar intuitivo, que é mais amplo, a pessoa consegue enxergar mais realidades do que aquela só que ficou registrada. Então, tem aquela que ficou registrada, a mãe deixando na porta, mas se o terapeuta pergunta, a pessoa consegue enxergar mais amplo. E o que a doutora Renate perguntou para ela? Ela falou assim, o que você está vendo? Ela falou, estou vendo minha mãe me colocando na porta da casa da minha avó e indo embora. E eu falei, e o que você conclui disso? Então, a gente vai percebendo que a pessoa tira conclusões. A minha mãe não me ama e sobre você, eu não tenho valor. Eu não deveria existir. Eu não valho nada. E esse pensamento estava ligado ao movimento dela de autodestruição que se expressava no uso de drogas, né? Então, era um registro psíquico negativo. A doutora Renate perguntou para ela assim, cadê a sua mãe? Falou, não, ela foi embora. Ela falou, olha pelo olhar do inconsciente, que sabe tudo. Onde está a sua mãe? Aí o que ela viu? Eu estou vendo a minha mãe atrás da árvore. O que é que você está vendo? Ela está esperando para ver se a minha avó vai me pegar e vai me cuidar. E o que você está percebendo? Então, ela, por esse olhar intuitivo, ela foi descobrindo uma verdade que estava lá, mas que ficou escondida. Né? Eu estou vendo ela. O que você entende da mãe atrás da árvore? Eu estou vendo que ela me ama, que ela me quer bem e que ela também me cuidou. E isso, na mesma hora, vocês viram a transformação até física da menina, né? Isso teve uma força de transformação muito grande. E aí, depois, a doutora Renate foi trabalhar mais em termos inconscientes e psíquicos. O que levou essa mãe a fazer o que fez? Que vocês vão ver mais um pouquinho. Quer dizer, a gente vai caminhando mais longe. Mas só essa capacidade de percepção dessa menina teve a possibilidade de mudar todo um registro que ela tinha feito sobre si mesma. Lógico que, às vezes, essa mãe podia ter ido embora mesmo, né? Porque a verdade não se cria. Ela precisa descobrir uma verdade que seja autêntica. E essa menina, depois, para os que já estão se perguntando, será que ela ficou mesmo atrás da árvore? Né? Essa menina, depois desse movimento todo, ela reencontrou com essa mãe e ela teve a possibilidade de confirmar que essa mãe fez isso. Né? Então, essas coisas são situações que se repetem muitas vezes no processo e que vai dando a possibilidade da gente ir. Tem um registro negativo, que é um código negativo, essa possibilidade de decodificação. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Está dando para ver? Então, vamos puxar só mais um pouquinho, eu vou contar mais umas histórias, né? Então, com essa técnica do questionamento, que foi desenvolvido pela doutora Renate, você vai perceber, vai permitindo que a pessoa vá se interiorizando, vai percebendo realidades cada vez mais profundas, vai possibilitando que a pessoa não somente compreenda
o que causou o registro, qual o acontecimento. Então, essas frases grandes, assim, eu não sou amado, eu não sou importante, eu não sou querido, não surge do nada. Elas têm momentos específicos. Houve um acontecimento, houve uma história, houve um fato, que a partir daí a pessoa tirou uma conclusão, e a partir dessa conclusão sobre os outros, sobre o mundo, sobre si mesmo, a partir dessa conclusão, ela generaliza para toda a vida, né? E essa possibilidade se dá exatamente por essa possibilidade de inversão do caminho, que a gente viu no começo, tá bom? E aí, o que a gente vai percebendo? Uma outra pergunta que muitas vezes nos fazem. Isso é um tipo, uma regressão? É um processo regressivo? Não, ele é um processo progressivo. Na realidade, você parte das raízes do sofrimento psíquico, dos primeiros elos, como a gente fala, as primeiras raízes, e a partir daí você vai decodificando toda a ramificação que se formou em cima desse núcleo emocional negativo, que também pode ser positivo, tá, gente? É porque eu estou pegando a história da menina. Por exemplo, essa menina também descobriu na terapia dela muitos momentos dessa mãe grávida dela, muitos momentos de carinho, a mãe procurando roupa, a mãe cuidando, a mãe sentando, a mãe não fazendo esforço. Então, ela também tinha muitos registros positivos dessa mãe. Ela também conseguiu descobrir muitos momentos onde ela se sentiu amada. Falei, mas, gente, se tinha tantos momentos onde ela se sentiu amada, por que esse momento ficou tão forte? Boa pergunta. Por que nós, seres humanos, fazemos isso, né? Se tiver 10 possibilidades de olhar, de visão, que a gente pode pensar no sentido de vai dar certo, por que se tiver uma ideia negativa, a gente acredita na negativa? E aí, às vezes, a gente pega a negativa e joga a lama em todas as coisas positivas, né? Eu fico pensando, não precisa nem tão longe. Você imagina, por exemplo... Esse exemplo eu gosto de dar para a mulher, mas pode pensar nos homens. Você imagina, você tem uma amiga, né, que é sua amiga desde a infância. Amiga, brincaram juntos, cresceram juntos, estudaram juntos, melhor amiga. Aí, um dia, sua melhor amiga pisa na bola com você. Ou fala uma coisa que não podia ter falado, ou faz uma fofoca que não podia ter falado, e o maior dos pecados, né, ela resolve ficar com aquele cara que você disse para ela que você gostava. Essa é imperdoável, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente fala assim, então, olha, sua amiga a vida inteira, 20 anos. Você fala, então, era tudo mentira. Aí você joga lama em todos os momentos positivos que você teve com essa pessoa. E você considera que era tudo falso. Aí a gente ainda faz pior. Você fala, e eu nunca mais acredito nela. Aí, joga a lama para o futuro inteiro, né? Então, a gente faz isso em termos de registro também. Um registro negativo, ele tem força de cobrir. Ele não destrói os positivos. Por isso que a gente consegue resgatar. Mas ele deixa o positivo como se não fosse verdade, como se fosse meio mentira. Tanto é que na terapia é muito engraçado, porque as pessoas percebem um positivo e falam assim, eu acho que eu estou inventando tudo, acho que é tudo mentira. Aí quando aparece negativo, agora é verdade. Eu falei, ué, mas é o mesmo inconsciente, você está abordando da mesma maneira, né? Então a gente tem uma tendência a desconsiderar aquilo que é bom, que é sadio, que é construtivo, e que, na grande maioria das vezes, fala daquilo que é a nossa verdade intrínseca. É aquilo que nós somos de fato. Porque o problema, por exemplo, essa menina que se sentiu não amada, sem valor, que podia não existir, que era um erro, isso não era a verdade sobre ela. Era uma menina de grande valor, mas acreditava que não tinha, em função de um registro, ou de alguns outros registros que foram se somando ao longo da vida. Está dando para vocês conseguirem ir compreendendo? Então, vamos puxar mais um pouquinho de teoria, vamos contar mais um pouquinho de casos, né? Então, falando do inconsciente freudiano, a gente pega a definição, é isso. É um conjunto de processos dinâmicos, todos isso vocês conhecem, todos vocês estudaram, né? Formados por desejos recalcados e pela libido, que, no sentido estrito, jamais pode chegar à consciência. Então, todo o material psicológico que é trabalhado numa análise só pode ser através do afloramento simbólico e pela interpretação do analista. E aí a gente chega naquela crítica inicial.
como é que é esse inconsciente que a gente percebe da maneira como a gente vai sendo tratado, que foi sendo descoberto. Ou seja, a doutora Renate não sabia que ela estava pensando no inconsciente intuitivo, no inconsciente que ela chama de noológico, que é capaz de perceber essas realidades. Ela foi perguntando e foi descobrindo essas possibilidades. E depois, né, todos nós, discípulos, fomos aprendendo, e nós todos também temos essas vivências, não só da nossa própria terapia, porque todos nós realizamos, alguém fez a terapia em nós, mas todas as terapias que a gente realiza todos os dias. Tá? Então, o inconsciente, tal como ele é revelado por esse método, é de natureza intuitiva e apresenta as características da intuição. O que é isso? Um modo de apreensão da realidade que permite uma compreensão integral, instantânea, ampla e profunda de fatos e acontecimentos. Vamos dar um exemplo do que é intuição. Eu falo a parte de agora a gente traduz, né? A intuição, gente, é essa capacidade que todos nós sabemos o que é, que a gente usa no popular, mas ela foi um conceito muito estudado, principalmente por Bergson, na França. E que também, como era de costume, na época não foi levado a sério e agora está sendo retornado. Por que não foi? Porque era uma coisa assim que as pessoas não podiam colocar num laboratório, mas que todo mundo sabia que existia. Aliás, essa foi a crítica que Russell fez à ciência da época. Falou, a ciência ela está para fazer ciência, então ela quer colocar tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, colocado no laboratório e ser comprovado cientificamente. Ele falou, eles estão colocando para fora da ciência tudo aquilo que realmente interessa ao ser humano. Tudo, quer dizer, aquela parte que é comprovada cientificamente no laboratório é a parte que o ser humano é igual ao animal. Agora, aquilo que o ser humano é diferente do animal, isso não pode ser usado em laboratório, não pode ser estudado em laboratório. Então, o que a ciência fez? Tirou. Isso você não leva a sério. Isso não é ciência. Então, tudo aquilo que realmente interessa não poderia ser falado em termos científicos. Ficou metafísico. Falou, isso é assunto de filosofia, isso é assunto assim para falar por fora, mas não pode ser medido cientificamente, né? Então, todas essas questões, por exemplo, sobre o sentido, sobre a intuição, sobre o amor, sobre o valor, todas essas questões que eles julgavam subjetivas, foi colocada para fora, inclusive da psicologia. A psicologia passou a ser uma ciência que estuda o comportamento. Isso é uma grande crítica, porque ela reduziu o ser humano àquilo que ele tem de semelhante ao animal. E aí qual vai ser a conclusão? O ser humano não é nada mais do que um animal racional. Mentira. Todos nós sabemos que é mentira. A dimensão da liberdade, da vontade, da decisão, da capacidade de amar, isso não está no nível racional, no nível animal, está no nível do afeto. Está no nível daquilo que transcende o ser humano. Tá bom? Tá dando para vocês entenderem? Então, tá bom. Então, esse inconsciente intuitivo é aquilo que, por exemplo, quando a gente fala assim, a mãe, né? A mãe está conversando com você, o filho dela mora, sei lá no Rio de Janeiro, ela mora aqui em Belo Horizonte, aí ela está conversando, de repente ela fala assim, ai, meu Deus, ó, a mão no coração. Ela não pôs assim na cabeça, não fala, ai, meu Deus, me deu um aperto. Ai, que coisa ruim, eu senti uma angústia, eu não sei, me deu uma coisa, assim, uma intuição, não é isso? Tem uma coisa ruim acontecendo. Então, por que ela põe a mão no coração? Porque isso que ela está sentindo não dá para explicar pela razão, mas é real, é verdadeiro. Todo mundo tem uma história dessas para contar. E aí dá 5 minutos, isso foi história, inclusive, que eu presenciei. 5 minutos depois chegou uma notícia que o filho dessa minha amiga tinha tido um acidente. Só que ele não estava no Rio de Janeiro, ele estava em Aspen, esquiando. E a gente estava no meio de uma festa, ela fez, ai, meu Deus. E começou aquela agonia. Quer dizer, quem que explica isso? Põe isso num laboratório. Não dá, mas todo mundo sabe que existe. Ou aquela coisa que você está conversando com alguém, a pessoa super simpática com você, ri para lá, ri para cá, tal. Aí alguém fala assim, nossa, legal. Ela fala, legal? Falsa. Eu falei, que é isso? Da onde você tirou essa ideia que a pessoa é falsa? Ela estava lá, toda gentil com você. Minha intuição não me engana, não. Pode saber que aí vem, né? Que intuição? Baseado em quê? Qual fato concreto, né? Então, quando a gente está falando de intuição, a gente está falando dessa capacidade de apreensão.
e que a Gestalt também vai estudar, a capacidade de percepção, de apreensão total. Então, a gente está aqui, né? Estou vendo vocês aqui ao mesmo tempo. De vez em quando a gente foca num, né? Quando a gente foca, a gente perde o todo, mas o todo está ali presente. A gente percebe o ambiente, a gente vai vendo se vocês estão ficando cansados, se não estão ficando cansados. Isso tudo não é dado concreto, é muito mais um dado perceptivo. E é com isso muito que a gente trabalha na terapia. Só que a pessoa que está fazendo a terapia vai aprendendo a utilizar esses recursos que todos nós temos a seu favor. No caso do processo terapêutico, é para descobrir, para fazer o diagnóstico e para poder decodificar, porque é a própria pessoa que acha a solução, tá bom? Então, se a gente for... Nossa Senhora. Vamos puxar mais um pouquinho para frente, né? E agora eu vou começar a ir um pouquinho mais rápido, né? Esse inconsciente não tem só registros negativos, vocês já viram, mas tem registros positivos ligados a valores, capacidades, possibilidades, potencialidades. Pode clicar mais um pouquinho. Né? Vamos mais um pouquinho para frente, eu falei do Bergson. Então, essa aqui é a fase diagnóstica, né? Isso não é essa fase, isso é o desenhozinho, né? Então, a gente parte, às vezes, de uma queixa. Eu me sinto abandonada, eu me sinto não amada, eu tenho a impressão que ninguém me valoriza, eu acho que as pessoas me perseguem, que pode virar uma doença psiquiátrica, sim, mas pode ser só uma sensação, que vez ou outra aparece, e às vezes aparece muito constantemente, e a pessoa então traz as queixas. E no momento da terapia a gente vai perguntando, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é um funil. A gente vai perguntando, 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 até conseguir descobrir qual a raiz do problema, qual o sofrimento, o que aconteceu e o que a pessoa registrou daquilo que ela viveu, que ela também não sabe, gente. A gente vai perguntando e a pessoa vai descobrindo e o terapeuta também não sabe. Ele vai caminhando junto com a pessoa. Então, uma vez, por exemplo, atendi um rapaz que ele veio com uma queixa de transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, né? E ele tinha, então, vocês sabem que o TOC tem várias maneiras de se manifestar. E a queixa dele é que ele tinha que fazer as coisas, no mínimo, 2 vezes. E que nem ele entendia por quê. Quer dizer, que nem ele. Ele não entendia por quê, mas ele tinha desenvolvido uma capacidade tão grande de disfarçar que, às vezes, as pessoas não percebiam. Porque ele fazia muito rápido. Por exemplo, ele ia tomar um copo d'água, ele ia, tinha que fazer, no mínimo, 2 vezes esse movimento para depois tomar água. Ele ia virar uma folha de papel, no mínimo, 2 vezes. Amarrar o sapato, no mínimo, ele amarrava e desamarrava. Tinha que ser tudo, no mínimo, 2 vezes. E era compulsivo. Ele tinha a sensação de que, se ele não fizesse isso, ia acontecer uma tragédia. Aí ele entrava em angústia. Então, ele tinha que fazer esse movimento. Lógico que esse movimento não resolvia o problema da angústia. Então, o problema é cada vez se intensificando mais. Bom, fomos fazendo a terapia. Na terapia, isso é uma pergunta, a gente não escolhe, o terapeuta não escolhe. Agora nós vamos tratar isso, agora nós vamos tratar aquilo, como se fossem gavetinhas. A gente vai perguntando e a própria pessoa vai trazendo, né? E, às vezes, ela localiza um número. Então, a gente pergunta qual o momento que a gente tem que tratar. No caso desse rapaz, ele falou 06. 06, a gente aprendeu também, está ligado ao 6º mês de gestação. E aí, o que ele foi descrevendo? Ele foi descrevendo um momento do pai e da mãe dele brigando, a mãe grávida. Então, a gente vai percebendo que esses registros já estão presentes desde o útero materno. Então, ele vai descrevendo, ele está assim, como se ele estivesse vendo um filme, ele está consciente o tempo todo. Então, não é uma catarse, não é para a pessoa chorar, não é para ela aprender, vai olhando distanciado e foi descrevendo. Que ele, então, estava vendo a briga do pai e da mãe, e nessa briga, a mãe vira para o pai e fala assim, pode ir embora. A mãe fala para o marido, né? Pode ir embora, que você não me faz falta nenhuma. Eu não preciso de você porque eu já tenho o meu filho. E o pai vai. Eu falei, e aí, o que você conclui disso? Ele pensa assim, o meu pai abandona, a minha mãe não ama meu pai, porque a mãe falou, vai embora. E o que você conclui de você? Olha o que esse rapaz me falou. Eu sou uma metade. Esse foi o pensamento, que a gente chama isso de frase e registro, aquilo que ele concluiu dele. Aí eu pedi, porque pelo inconsciente é meio que atemporal, né? Eu pedi para ele ver assim, vamos pedir para o seu inconsciente, a gente falou inconsciente, a sua sabedoria, para o seu inconsciente de mostrar qual o momento da sua vida onde a gente entende, a gente, porque eu estou junto, onde a gente consegue entender como é que isso se refletiu na sua vida. O que ele trouxe? Ele trouxe ele como um garoto mais ou menos de 6 anos de idade,
O pai tinha saído de casa, mas esse pai saiu e voltou várias vezes, então era uma outra briga dos pais, ele com 6 anos de idade, e ele amarrando e desamarrando o sapato, amarrando e desamarrando o sapato, nervoso. Eu falei, mas o que você está fazendo? Ele falou assim, eu tenho que fazer mais vezes, mais vezes, mais vezes. Eu falei, mas por que você tem que fazer isso? O que isso tem a ver com o que você pensou lá no 6º mês? Ele falou, eu sou uma metade, para ficar inteiro, tem que fazer 2 vezes. Perceberam? Esse era o sentido, o significado do sintoma que esse rapaz tinha. Dá para dizer que todo mundo que tem essa doença tem essa história? Lógico que não dá. É muito único, muito pessoal. Por isso que é só a própria pessoa que consegue identificar, fazer esse diagnóstico. E qual que é a ligação disso? Essa ramificação na vida dele. Estão dando para vocês entenderem? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos caminhar. Pode clicar, por favor. Então, o que a gente vai percebendo? Não são muitos registros de base. São alguns muito fortes, e quanto mais na fase do útero materno, mais fortes são, e aí a gente compreende, porque a criança de útero materno ela está profundamente ligada ao que acontece em volta dela, e o que acontece em volta dela, vocês já começaram a perceber pelos exemplos que eu dei, está ligado muito ao que ela percebe da relação dos pais entre si, e da abertura ou não abertura dos pais para a vinda dela, para a presença dela. Esses são os registros mais fortes que aparecem na terapia. E, lógico, que a criança de útero materno está mais aberta, mais sensível. Mais assim, se eu sou bem-vinda, eu quero viver. Se eu não sou bem-vinda, eu não quero. E ela perde a força de vitalidade. Muitos problemas, inclusive físicos, já começam nessa fase a partir dessa ideia de não ser bem-vinda, de não ser amada. Agora, olha que contradição. Quando a criança nasce, o pai e a mãe nem lembram, às vezes, que não queriam ela. E, às vezes, não é que não queriam a criança, não queriam a situação, não queriam um filho agora, não queriam mais um filho, não tem dinheiro. Às vezes, são outras circunstâncias. Mas a criança ela é extremamente sensível. Quer dizer, a única coisa que ela entende é que ela não deveria existir, ou que ela não é bem-vinda, ou que ela é um peso, ou que ela está a mais. Quantas vezes aparece na terapia, né, a mãe dizendo, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou ter um filho agora? O outro está tão pequenininho, como é que chega outro? Não dá, não cabe, não tem condição. Né? Então, a mãe não está rejeitando a criança. Está rejeitando toda aquela situação, às vezes até pensando que seria melhor para aquela criança que ela viesse num outro momento, que seria melhor para ela. Ela ia ter mais tempo, ela ia ter mais disponibilidade, ela ia ter mais saúde. Só que a criança, esse que é o problema, o registro, a criança, quando ela faz um registro desse, ela leva ao pé da letra. Ela entende radicalmente. E muitas vezes entende tudo errado. Ela faz um engano. E, por isso, é possível a fase terapêutica. Né? Então, tudo isso que eu vou falando para vocês, a gente vai perguntando, até chegar na raiz. Depois, a gente continua perguntando, até descobrir o que tem força de desmanchar esses registros. Agora, eu vou dar um pulo um pouquinho maior para vocês, vou só nos desenhos. Vamos puxar mais um pouquinho. Né? Então, aqui é só para vocês verem a aproximação que faz com o método fenomenológico, porque a fenomenologia diz isso, quer dizer que o que importa não é o fato, não é o que aconteceu de fato, mas o que a pessoa que viveu esse fato significou, o significado que a pessoa dá. É exatamente isso que a gente percebe na terapia também. Vamos pular mais um pouquinho, tá? Vamos mais um pouquinho para frente, mais um pouco, que eu já falei das frases registro, mais um pouquinho também. Então, toda a fase diagnóstica é feita até a gente descobrir a síntese do sofrimento. A síntese do sofrimento está ligado à frase registro, aquilo que a pessoa concluiu de si mesmo, o que ela concluiu da situação e o que ela concluiu do outro. Quando a gente vai fazendo esse trabalho, eu já estou adiantando os assuntos, vamos puxar mais para frente um pouquinho. Vamos, por favor. Esse é todo o processo, a gente vai perguntando, e depois vai fazendo todo o processo de desmanche dessa rede, desses enganos, dessas distorções, e a gente sempre fecha. Então, isso que eu estou contando para vocês, por exemplo, desse rapaz, foi uma coisa que aconteceu numa sessão.
Numa sessão a gente fez todo o diagnóstico e numa sessão a gente foi atrás de tentar entender o que acontecia com esses pais para poder desmanchar. Por isso que a terapia é possível ser feita, fazer esse processo todo de diagnóstico e fechamento em poucas sessões e pegar as raízes de base profunda, tá bom? Vamos puxar mais um pouquinho que eu quero chegar num outro ponto com vocês. Vamos mais um pouco, mais um pouquinho, né? Então, o que a gente vai percebendo? Quando a pessoa vai vivendo essas coisas, o que aparece como problema mais sério? A situação dos pais entre si, e a partir disso ela julga o relacionamento dos pais, se ela é fruto do amor ou se ela não é fruto do amor. Ela conclui alguma coisa sobre a figura paterna, sobre a figura materna e sobre si mesmo. E essas conclusões ela tende a generalizar. Então, essas ideias, o pai é ruim, os homens são ruins, os homens não prestam, os homens não são confiáveis, essas grandes frases, né? As mulheres não amam, as mulheres são frias, as mulheres são desconfiadas, eu não deveria existir, são pensamentos que a pessoa às vezes traz como se fosse um dado da natureza, né? Às vezes eu brinco que o paciente chega para mim e fala assim, você sabe, né, Maria Clara, que nenhum homem presta. Eu falei, não sei. E se algum dado da natureza foi feito assim pela natureza? Não necessariamente. Eu sei que você pensa isso, mas isso não é uma verdade universal. Tem gente que pensa o contrário, né? Tem gente que pensa que quem não presta são as mulheres. Então, nós temos alguma coisa aí que não é uma verdade. E isso a gente, então, vai trabalhando na terapia. E aí o que a gente percebe? Que está ligado a esses registros de base. Tá? Deixa eu puxar mais um pouquinho, senão eu não vou conseguir fechar. Qual que é o outro fator complicador, gente? Quando a gente começa a perguntar, e aí a gente vai trabalhar, pode clicar, que a gente vai tentar entender o que aconteceu com a mãe, o que aconteceu com o pai, por que essa mãe reagia assim, por que esse pai reagia assim, e o inconsciente vai trazendo, olha o que a gente vai percebendo. Às vezes, para a gente conseguir entender, por exemplo, essa paciente que a mãe a abandonou, para eu conseguir ajudar essa menina a compreender profundamente essa mãe, porque ela tinha uma grande mágoa, eu perguntei para o inconsciente dela, por que a sua mãe faz isso? E aí essa menina começou a me trazer a história de vida da mãe. E começou a trazer a história da avó grávida da mãe. E da avó falando que não queria aquela criança e tomando um chá para abortá-la. A mãe daquela menina que deixou ela na porta. Então, quando a gente começa a fazer essas pesquisas, começam a aparecer informações que a gente vai percebendo que existem registros psíquicos. E isso, gente, que eu estou falando, a gente percebe na ADI, mas existem grandes pesquisas que estão sendo feitas, principalmente na França, sobre essas heranças psíquicas, essas heranças transgeracionais, que vão passando de geração para geração, que tendem à repetição. Isso que eu falei, aquela menina, se ela não tivesse feito a terapia, existiria uma forte tendência a ela rejeitar também, estando grávida, mesmo querendo. É um pensamento que vem, é meio que impulsivo. Aí, quando você tende a repetir esse padrão. Então, a pergunta que vem, eu estou falando muito mais rápido, né? Mas vamos clicar mais um pouquinho. A pergunta que vem a partir daí é isso. Ué, mas se a pessoa traz tantos registros, tantos condicionamentos, que não é só da história de vida dela, que ela já está repetindo a história da mãe, do pai, do avô, da avó, às vezes de 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações, então, como é que a pessoa poderia reconfigurar-se, transformar-se? Como é que ela poderia fazer diferente disso? Como é que seria possível, então, falar de decodificação, da própria pessoa mudar o registro que ela mesma fez? E aí eu vou passar rapidamente também para responder essa pergunta sobre Edith Stein, que eu comecei a falar sobre ela para vocês. A Edith Stein ela vai começar a pesquisar, a partir da fenomenologia, como é que é a estrutura da pessoa humana. E aí eu vou clicar mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Vamos um por um, bem devagarzinho. Ela vai falar, então, que existe uma dimensão, que é a dimensão do corpo, que é esse nível de percepção de si mais imediato, que é esse contato da pessoa com o mundo exterior. Depois ela vai falar do nível psíquico, pode clicar. E ela vai falar que esse é o nível da ressonância e da reação, é aquilo que nos afeta. Então, isso tudo que eu contei para vocês, a partir disso que a pessoa vive, aquilo provoca um impacto dentro dela. Tem um impacto, tem um efeito, e aí ela tende a uma reação. O
que pode ser uma reação de autodestruição, não é simplesmente uma reação de agressividade. Pode ser uma reação de se fechar, de se calar, de se anular, de se destruir, de se boicotar, em função desses registros psíquicos que, logicamente, a Edith Stein não sabia deles. Mas ela estava falando desse nível. Aí ela fala de um outro nível. Pode clicar, que é o nível do espírito. Então, presta bem atenção. Quando ela fala de nível do espírito, ela não está falando do nível religioso. Ela está só falando desse nível da avaliação, da decisão, do controle, que é esse nível da capacidade da pessoa, da liberdade dela se posicionar e dela avaliar situações. Então, por exemplo, vocês estão aqui, a gente já está aqui falando há mais ou menos 40 minutos, não sei, talvez uns 35 minutos, e começa a dar sede, né? E quando começa a dar sede, a gente começa a ficar inquieta, e a gente já começa a pensar como é que eu vou fazer para tomar água. Mas se eu levantar aqui para tomar água, mas eu estou com sede, então o impulso é tomar água. Mas eu posso falar assim, mas se eu tomar água e levantar, todo mundo vai olhar para mim. Ou então, vai atrapalhar. Ou então, eu vou perder. Se eu sair lá fora, eu vou perder o que ela vai falar depois. Então, esse movimento de fazer uma análise, se eu devo ou não levantar agora para tomar água, é do nível do espírito, não é do nível do psiquismo. O nível do psiquismo você não quer nem saber, você passa por cima, né? Eu falo que é o nível do cachorrinho. Ele quer tomar água, ele vai tomar água. Ele não pensa, eu devo ou não devo tomar água agora? Será que eu vou acordar minha dona se eu for tomar água agora? Não é esse nível, esse é o nível psíquico, tá? E, por último, ela vai falar que isso nos interessa muito, tá? Pode clicar, então, assim, ela vai falar desse núcleo pessoal, que ela fala de um eu pessoal. Então, ela fala que todos nós temos um eu. Então, é muito interessante, porque Edith Stein fala disso. A doutora Renate, pela pesquisa clínica, vai falar que existe um eu que coordena, pode ir clicando, todas as dimensões humanas, aí pode clicar 1, 2, 3 e 4. É um nível que coordena todas as dimensões humanas e esse movimento, pode clicar mais uma vez, direciona sempre a pessoa para fora de si mesmo, para aquilo que a realiza, para aquilo que dá sentido à vida, para um outro sofrimento, para um outro ser humano, para tudo aquilo que possibilita a efetivação de si mesmo e do amor, tá? Então, a partir daí, nós vamos clicar mais um pouco, né? Eu vou, a partir desse eu pessoal, que é livre, que aí, pelo processo terapêutico, a gente pode ir ativando, porque é a pessoa que fala o eu, que se posiciona, é possível uma nova percepção, uma nova compreensão do acontecimento, novas decisões, esse desmanche, essa decodificação e também o reforço dos registros positivos. Estão acompanhando? Então, vamos pular lá na frente agora. Isso tudo que vai possibilitando, vai desmanchando a percepção desses pais, decodificando os autoconceitos negativos, tem um impacto muito positivo nos relacionamentos e impacto muito positivo nas relações afetivas em geral. Pode clicar. Tá? Então, agora nós vamos pular bem mais um pouquinho para frente, né, nas conclusões. Então, o que a gente vai percebendo? Que a pessoa humana tem condicionamentos e determinismos, mas ela é essencialmente um ser livre que pode se posicionar com terapia ou sem terapia, tá, gente? Isso é uma possibilidade humana. Estou falando que a terapia ajuda. Uma vez uma pessoa me falou, a sensação é que eu tenho que eu vou ter que continuar subindo montanha, mas que agora eu não estou carregando uma mochila cheia de pedras, né? Então, fica mais fácil a caminhada, né? Porque muito dessas coisas, desse registro, dessas ideias, elas vão virando um grande fardo na vida. E um fardo que a gente tende a passar para as próximas gerações, tá? Se a gente não muda. Então, não é o trauma sofrido, não é o que nos aconteceu, mas como a gente se posicionou. O sujeito humano não é vítima dos acontecimentos, mas livre para se posicionar de forma criativa e inovadora. Vamos passar mais um pouquinho, então. A dimensão, vamos mais um pouco, né? Eu vou chegar lá no finalzinho. Então, o ser humano, ele orienta sempre para a autorrealização e a autotranscendência. A autorrealização só pode se realizar a partir da autotranscendência e a autotranscendência só pode se realizar a partir desse movimento intransferível de amar. Então, como eu pulei algumas transparências, eu não chamei a atenção para vocês de uma coisa. Mas nos exemplos, talvez vocês tenham percebido.
quando a gente pergunta qual o maior sofrimento humano, o que a gente percebe é que todos os sofrimentos que aparecem na terapia como registros negativos, eles estão sempre ligados a um sentimento de desamor. Mesmo que a pessoa não tenha sido de fato não amada, eles estão sempre ligados a uma percepção de não amor. E toda vez que acontece um movimento de decodificação, tem a ver com um movimento de descoberta de amor. E toda vez que a pessoa descobre amor, ela visualiza, ela fala de que o ambiente ficou mais claro, ela fala de ficar tudo mais claro, tudo iluminado, tudo cheio de luz. Então, o que a gente vai percebendo? Que pela percepção intuitiva, quando a pessoa percebe amor, ela também se refere a uma claridade, a uma luminosidade. Em todos, e aí eu vou chegar na parte final, né? Então, isso tudo que eu trouxe para vocês assim, muito rapidamente, pode clicar, né? Isso é sujeito à pesquisa, né? Essa pesquisa a gente fez com 3.000 pacientes, juntamente com o professor da UNB de Brasília, né? Então, as pessoas trouxeram, no início, uma grande queixas, né? de sintomas de todos os tipos, e, no final, houve uma redução, um desaparecimento total dos sofrimentos queixados de 63%, uma redução muito importante de 24%. Então, nós temos um resultado de 93% de resultado satisfatório, que é muito alto, né? E todas as pesquisas, atualmente, nós fizemos uma agora sobre depressão, também o resultado de mudança, de diminuição de sintomas e até remissão dos sintomas depressivos, também foi assustadoramente alto. Tão alto que a gente apresentou isso como um banner num congresso que vai ser realizado em Recife, e eles nos pediram, mandaram uma carta para fazer uma apresentação oral, de tão surpresos que eles ficaram com essas mudanças em tão pouco tempo. Então, o que eu estou contando para vocês é uma metodologia, usando uma palavra que eu vi aqui hoje, inovadora, mas já tem muito tempo de experiência, mas realmente é inovadora no sentido de possibilidades que nos abre, de possibilidades terapêuticas. Tá? E, por fim, eu vou só pedir para você, pode ir clicando, eu não vou ler, né? Isso aqui também foi também dos resultados. No início, as pessoas falando de moderado a intenso as queixas, no final não se aplica e pouco, são resultados que as pessoas foram respondendo a um questionário, e agora sim. Né? Então, aqui também não, vocês já viram no vídeo, mais um pouquinho, e aí você pode ir clicando. Isso aqui são todas as publicações e apresentações de trabalho, tanto da doutora Gisela Renati, quanto dos núcleos de pesquisa. Aí pode ir indo. Tem até 2010, 2012, e o recente foi esse que eu contei agora para vocês, que é esse de 2015. Pronto, gente, terminei.